Olá a todos, sejam bem-vindos ao projeto Calculando para Programar, Programando para Calcular. Eu sou o professor Guilherme e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a atividade A010103. Isso quer dizer que essa atividade normalmente se trabalha com o primeiro ano do ensino médio. O tema é 01, que se refere a plano cartesiano, e neste caso nós estamos já na atividade 3. Bom, eu gostaria de ressaltar a importância do assunto plano cartesiano. Devido à minha experiência como professor, pelo menos na minha comunidade escolar, é muito frequente eu receber alunos do ensino fundamental que não têm o conhecimento do plano cartesiano. E esses alunos normalmente têm bastante dificuldade em posicionar pontos, pares ordenados no plano cartesiano, principalmente quando nós temos aí coordenadas negativas ou que assumem o valor zero, Bom, é importante porque todo o conteúdo do ensino médio ele se baseia no plano cartesiano, A gente vai estudar funções, primeiro, segundo grau, exponencial, logarítmica, trigonométricas, até mesmo na estatística a gente estuda um pouco de plano cartesiano. E também fora da disciplina de matemática, como é o caso da física, da química, da biologia, que utilizam bastante desse tipo de linguagem visual, que é o gráfico no sistema cartesiano. Então, realmente é um assunto bastante importante, que a gente tem que trabalhar isso com bastante seriedade, para o aluno não ter problemas futuros aí no estudo das funções, principalmente. Bom, a atividade que a gente vai trabalhar, ela é disposta no manual do professor, como a gente pode ver aqui. O nome da atividade, aqui eu tenho categoria desenvolvimento. Isso quer dizer que essa atividade, ela é uma atividade onde o aluno vai desenvolver a aplicação, quer dizer, ele não vai ser simplesmente um usuário, ele vai ser um desenvolvedor. O eixo temático é o plano cartesiano, o subtema é posicionamento de pares ordenados. E aqui eu separei, normalmente o manual do professor separa conteúdo de matemática que pode ser trabalhado e o de programação. Bom, de matemática a gente vai resgatar aqui o conceito de múltiplos, posicionamento de pares ordenados no plano cartesiano, que é o objetivo principal dessa atividade. Na programação, nós temos aqui a estrutura de decisão, sim, então. Nós vamos ter que trabalhar com isso nessa atividade. Seleção aleatória de números, conceito de variáveis, subprocedimentos, entrada de dados. Então, são conceitos relativos à programação. Bom, em seguida a gente tem os níveis de dificuldade, vamos dizer assim. Bom, dificuldade de desenvolvimento 3. Isso quer dizer que para desenvolver a aplicação, nós podemos observar que nesse caso não é tão trivial. A gente tem aqui 3 de 5, que seria o nível mais complexo de desenvolvimento. Em contrapartida, o manuseio, quer dizer, a pessoa que vai pegar a aplicação já pronta, já desenvolvida, ela não vai ter muita dificuldade de usar, porque basicamente a atividade trata de posicionamento de pontos. Bom, a mecânica, como vai funcionar a dinâmica dessa atividade? Quando o aluno clicar na bandeirinha verde do Scratch, essa sequência aqui tem que acontecer. Esse é o desafio que vai ser proposto para o aluno. Então a nave vai ter que ir para o canto inferior da tela, o planeta ele vai para uma posição aleatória da tela, o computador vai solicitar a entrada das coordenadas para o jogador, a nave vai deslizar para essa coordenada, e se ele acertou a coordenada do planeta, quer dizer, a nave se deslocou e ficou exatamente sobre o planeta, isso quer dizer que ele acertou, ele digitou a coordenada certa, a atividade, o software vai emitir um som de sucesso. Caso contrário, não, um som que vai remeter a alguma coisa que não foi bem feita, um erro. E a atividade tem que reiniciar. Tá? Então, bom, em seguida, no manual do professor ainda, nós temos aí a solução, ele coloca aqui o código do planeta, o código da nave, só que eu vou fazer aqui em tempo real.
E isso aqui é bastante importante no manual do professor, é a sugestão de aprofundamento. Nesse caso, a sugestão que está sendo dada aqui é que os alunos eles podem evoluir essa atividade para um jogo completo. Quer dizer, um jogo mesmo que vai ter todo aquele conceito da gamificação numa única aplicação. Então eu vou conseguir trabalhar com vidas, pontuação, coisas que fazem o jogo ficar mais dinâmico. Consequentemente, o jogo fica mais complexo de se desenvolver, mas isso pode ser tratado de forma extra-classe para o aluno apresentar em um certo momento. Então, essa é uma sugestão interessante. Tem sugestões de variação, quer dizer, você tem uma atividade, mas ela pode se transformar em outras, fazendo pequenos ajustes. Então, dependendo do planejamento do professor, isso pode ser útil. E também atividades correlatas, que são atividades que têm algo em comum e que podem serem trabalhadas de forma conjunta. Você pode trabalhar com 3 atividades diferentes, mas que tratam alguns assuntos aí que se interseccionam. Bom, isso aqui é como o aluno vai enxergar essa atividade no seu caderno, o caderno do aluno. Então lá você tem já uma linguagem visual um pouco diferente, já usando um pouco de gamificação, uma linguagem visual que remete ao jogo. O texto também é um pouco diferente, repare que está escrito dessa forma enunciado. Nessa atividade você criará um jogo onde o piloto de uma nave espacial deverá entrar com as coordenadas corretas do planeta destino para realizar essa missão, e aí você tem as etapas. Então, dá para ver claramente aqui que a linguagem já muda um pouco o formato, a gente está falando de pilotos, naves espaciais, mas o conteúdo continua ali de forma muito bem alinhada com o conteúdo da matemática do plano cartesiano. Então, é assim que o aluno vai enxergar o roteiro que ele vai ter que desenvolver nessa atividade. Bom, a solução eu vou fazer ao vivo, tá? E aí para isso eu vou abrir o Scratch e abrir o arquivo que está indicado para começar a atividade. Bom, então estamos aqui no Scratch, já com a atividade solicitada aberta, A010103, e é exatamente isso que o aluno vai encontrar quando ele abrir a atividade. Eu tenho aqui na tela um plano cartesiano com fundo espacial, Tem um planeta na origem do sistema de eixos e uma navezinha aqui no cantinho, que é a nave espacial do nosso herói aí. Bom, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que dar uma olhada no caderno do aluno e ver qual é o roteiro da atividade. Bom, essa atividade aqui no caso, ela está dizendo que quando eu clicar na bandeirinha verde, a nave ela tem que se deslocar para o canto inferior esquerdo da tela. Bom, a nave ela já está numa posição interessante, então eu vou dar esse comando aqui. Quando eu clicar, eu estou na categoria controle, categoria laranja. Quando clicar na bandeira verde, eu vou usar agora um comando de movimento. E aí eu vou usar o vá para. Eu vou aproveitar a posição atual, que já é boa, então o comando já foi dado. Quer dizer, se a minha nave está aqui, quando eu clicar na bandeirinha verde, ele já posiciona ela sempre nesse local correto aqui, ideal. Bom, continuando. A próxima etapa já é um pouco mais complicada. Eu tenho que pegar o planeta e posicionar ele aleatoriamente na tela com coordenadas múltiplas de 10. Bom, então eu venho aqui em planeta, já que é um código relativo a planeta. E aí, iniciou. Eu tenho que usar agora um comando de movimento novamente. Só que eu não quero que ele vá para uma coordenada fixa, um valor que eu vá digitar aqui.
Eu quero que isso seja feito aleatoriamente. Então eu vou usar aqui, olha, o comandinho do Scratch que sorteia números. E como eu quero que esse número seja um múltiplo de 10, então eu tenho que usar aqui, ó, um operador de multiplicação. Multiplicação nesse caso, vou digitar aqui por 10. Bom, eu vou supor aqui que a minha abscissa mínima vai ser menos 200 e a máxima mais 200, só para ter uma escala aqui de possibilidades, né? Um domínio aqui. Bom, como eu estou trabalhando com múltiplo de 10, quer dizer, isso aqui vai ser multiplicado por 10, eu vou colocar aqui menos 20, né, que quando eu multiplicar por 10 vai ser menos 200, até 20 vezes 10 até 200, positivo. Eu vou colocar aqui. Então isso aqui vai ser ligado aqui no meu x. Eu vou criar uma cópia, porque para o y eu vou fazer algo semelhante, né? As ordenadas aqui, só que nesse caso eu vou colocar como y máximo 150, quer dizer 15, né? Fator de multiplicação aqui. E aqui eu não vou deixar ele passar daqui para baixo, não. Vou fixar, ancorar ele aqui em menos 100. Então vou colocar menos 10. Tá, vou colocar aqui então esse referente a x, esse referente a y. Então aqui ele já vai posicionar o meu planeta. Então cliquei aqui, ele vai e coloca. Só que aqui eu tenho um problema, né? Não fica muito claro a posição desse planeta porque ele é opaco e eu não consigo ver a grade do plano cartesiano atrás. Então vou usar um recurso aqui interessante, que é de aparência, né? Essa categoria, que é um efeito que deixa o meu objeto translúcido. Então esse efeito chama fantasma. Nesse caso eu vou colocar aqui 40%. Ou seja, quando eu clicar aqui na bandeirinha verde, meu planeta continua aparecendo, mas translúcido, né? Quer dizer, eu consigo ver a grade de fundo, então dá para ver aqui claramente que a minha abscissa aqui é 90, né? Que está 100, é de 10 em 10, essa gradezinha, está 90. E a minha ordenada aqui é 50, negativo, né? Então aqui é menos 60. Então isso vai me facilitar aí na hora de tentar adivinhar a posição desse planeta. Bom, voltamos aqui então para o roteiro da atividade. Próximo passo, o computador tem que solicitar as coordenadas. Bom, como é que eu faço isso? Aí eu venho aqui em nave, né, objeto nave. Bom, a solicitação é usada aqui, fica dentro da categoria sensores, na categoria azul clara. Eu uso aqui essa pergunta em conjunto com a resposta. Bom, como é que isso aqui funciona? Eu vou digitar aqui o que eu quero que apareça na tela como demanda. Então, vou colocar aqui uma coisa bem simples, ó, x do planeta. Então, estou digitando aqui, planeta, 2 pontos. Então, vai aparecer essa pergunta, e isso vai ser armazenado temporariamente na resposta. Só que eu preciso de uma variável para armazenar isso, para poder fazer outras demandas de outras variáveis. Então tem que criar uma variável, né, uma variável para abscissa e uma para ordenada. Então, criando aqui a variável x, vou criar de uma vez a variável y. Então eu posso mostrar o conteúdo das variáveis ou ocultar. Nesse caso eu vou deixar aparecendo aqui só para testar o jogo antes da versão final. Bom, e aí eu vou pedir para mudar o valor da variável x para essa resposta que foi dada aqui via teclado pelo jogador. Então isso aqui vai completar essa demanda da minha abscissa. Eu vou duplicar isso aqui. Vou mudar a pergunta, agora não é o x do planeta, vou entrar aqui com o y do planeta. E ele tem que jogar essa resposta na minha variável y. Então vamos testar aqui. Vou digitar aqui qualquer número, só para ver se ele vai seguir a posição.
Olha lá, entrei com 100, entrei com 90. Tá, vou executar novamente. Olha lá, x do planeta. Aí você digita um valor qualquer. Claro que no jogo eu vou tentar acertar a posição do planeta. Aqui eu estou digitando qualquer valor só para testar aqui, ó, que a variável está recebendo o valor digitado. Aqui eu vou pôr um negativo. Tá, então a variável recebeu os valores de acordo com a entrada via teclado. Bom, então parte da missão cumprida. Vamos agora para a próxima linha da sequência. Bom, a nave ela tem que deslizar para a coordenada que foi inserida pelo piloto, né, pelo jogador. Bom, isso é simples, né? Eu vou usar um comando de movimento, vou usar o deslize, vou colocar aqui 2 segundos para demorar um pouco mais, e aqui eu vou usar o valor das minhas variáveis. Nesse caso agora eu vou ocultá-las. Tá? Então ele vai deslizar para o caso o valor que foi digitado e que foi armazenado nessas duas variáveis. Vamos testar. Vou digitar aqui um valor qualquer, y, vou colocar 100, e aí a nave se desloca para a posição que foi inserida. Tá? Não necessariamente para o local certo, porque eu estou só testando. Vamos fazer aqui um local certo só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Então aqui eu tenho 50, 60, 70. A minha abscissa aqui é 70. Vou digitar 70. Meu y é 50, 60, 70 negativo. Então é menos 70. Então a minha nave foi exatamente para o centro do planeta. É isso que eu tenho que testar aqui na próxima etapa. Se a nave atingir o centro do planeta, eu tenho que tocar um som de sucesso, né? Um som que remeta à vitória. Caso contrário, o erro. Bom, então vamos fazer esse teste aqui. Bom, para isso eu tenho que usar a categoria controle, laranja. Nesse caso eu vou precisar de um se senão, porque se eu tiver correto, toca um som, se tiver errado, toca outro som. E aqui no teste, aí é interessante que eu tenho que testar se a minha posição x da nave é igual à posição x do planeta e se a minha posição y também é igual ao y do planeta. Bom, para isso eu tenho que usar aqui um operador de igualdade, né? Eu tenho que testar uma igualdade. Então eu vou pegar aqui o x, que foi digitado pelo usuário, que está armazenado na variável x, e vou comparar com a posição do planeta. Para isso eu uso aqui a categoria sensores. Eu tenho aqui a posição de um objeto. Nesse caso a posição x, eu venho aqui na setinha do planeta. Vou criar uma cópia, porque eu tenho que fazer a mesma coisa com a ordenada. Venho aqui em variáveis, y, e aqui eu vou testar a posição y do planeta. Bom, interessante aqui é que nesse caso eu vou entrar um pouquinho de lógica booleana, né? Tem que acontecer as duas situações ao mesmo tempo para que seja a minha vitória. Então eu tenho que usar aqui um e. Então e ou não, esse tipo de lógica booleana o professor pode trabalhar também em sala de aula. Então, se essa condição aqui acontecer e essa também, é sinal que eu estou na posição certa. Tem que tocar um som aqui de vitória. Bom, som, eu não tenho nenhum som aqui, eu tenho que importar. E aí eu vou escolher aqui esse Space Ripple, eu acho. Tá, ele tá legal, tá lembrando aí uma coisa de vitória. Cheguei no local. E vou escolher um som, deixa eu pensar aqui. Bom, esse aqui eu acho que é interessante, que ele é bem... Isso, ele lembra bem erro, né? Coisa errada. E aí eu tenho que dar o comando agora. Então, nesse caso é um comando de som. Eu vou pedir para ele tocar o som Space Ripple quando eu estiver na posição correta, né? Acertei a minha coordenada. E eu vou tocar aqui o som de erro, caso contrário.
Bom, vou testar então. Primeiramente aqui eu vou acertar para ver se eu consigo levar a minha nave até o planeta. Então eu tenho aqui 100, 110, 120, 130. E a minha posição Y é menos 100. Então eu cheguei. Som de sucesso. Acertei. Bom, vou clicar aqui novamente, agora eu vou errar. Então, vou digitar aqui uma coordenada que não tem nada de certo em relação ao meu planeta. Tá, então a nave vai para a posição errada, né? A posição que foi comandada. Nesse caso estou com som de erro. Bom, só falta então a última etapa, que é a atividade ela tem que se reiniciar. Bom, aí nós temos aqui uma questão que, nesse caso, vai ser bem interessante usar subprocedimentos. Tá, porque eu quero que reinicie essa parte, né, que faz aqui a demanda da pergunta e o teste. E eu quero também que reinicie a parte de posicionamento aleatório do planeta. Então, na verdade, eu vou usar aqui um conceito um pouco diferente de looping. Eu vou usar o conceito de subprocedimento. Eu vou fazer o seguinte, eu quero que tudo isso aqui aconteça, mas não quando eu clicar na bandeirinha verde. Tá? A bandeirinha verde eu quero só que ele posicione a nave no local certo. Eu quero que ele faça esse procedimento aqui quando ele ouvir a chamada de um procedimento. Esse subprocedimento eu vou chamar aqui de iniciar. Tá? É um nome que eu tenho a opção de escolher. Iniciar. Então, quando ele ouvir a chamada do procedimento iniciar, ele executa essa sequência aqui. Então, aqui no meu planeta, eu quero que ele faça aqui esse posicionamento aleatório exatamente quando ouvir também o subprocedimento iniciar. Né? Alguém chamou, isso aqui é executado. E quando que eu vou chamar? Bom, eu posso chamar, por exemplo, depois dele posicionar a nave na posição correta. E aí aqui o chamar, nesse caso, a gente usa o comando anunciar, anuncie. Ele vai anunciar iniciar para todos os objetos. Então, quando ele anunciar aquilo, automaticamente essa sequência vai ser executada. Porque aqui está, quando ouvir iniciar. E aqui no planeta também, quando ouvir iniciar, ele executa essa linha de comando. Bom, para que o looping se feche, quer dizer, eu vou criar aqui realmente o looping, né, a repetição, eu vou anunciar também aqui no final. O que isso quer dizer? Que quando ele ouvir iniciar, ele vai executar isso aqui e vai chamar o procedimento iniciar novamente, ou seja, ele vai ficar em looping. Mas por que eu não usei um looping aqui normal daqueles do sempre, né, repita e tal? Bom, porque eu quero que isso aqui repita, mas que isso aqui também se repita. Então, são duas coisas que vão repetir a uma condição. Que condição é essa? Depois do teste. Então, essa é uma solução interessante. Usar subprocedimentos. Bom, vamos testar. Clicar aqui na minha bandeirinha verde. Vou acertar, então, primeiramente essa tarefa. Então, eu tenho aqui o x menos 50, 60, 70, 80, menos 80. E o y eu tenho 50, 60, 70, 80. Minha nave se desloca. Cheguei na posição correta. Tocou o som e ele já reinicia a minha atividade. Agora eu vou digitar um valor errado. Tá? Só para ver o som de erro sendo tocado. De qualquer forma, a atividade fica em looping. Então, é isso, basicamente a atividade foi terminada. O mais interessante é que cada aluno pode encontrar uma solução equivalente diferente, e isso é muito rico na discussão em sala de aula. Você vê soluções diferentes para o mesmo problema, mas são soluções equivalentes. Muitas vezes soluções mais interessantes, menos interessantes, mais complexas. Então essas discussões elas só enriquecem o processo de aprendizagem. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Naturalmente, o aluno
vai querer fazer uma evolução dessa atividade para um jogo, quer dizer, ele vai querer que conte pontos, que vai ficando cada vez mais difícil a atividade, então, por que não, né? Essa seria aí uma sugestão de aprofundamento que consta lá no manual do professor. Então, espero que vocês tenham gostado dessa atividade e até a próxima.